Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas 19. Lucas 19, versículo 2 até o 10. Lucas 19, do 2 ao 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre visão. Nesses momentos de dificuldade, o que Deus mais quer de nós é que possamos colocar a nossa esperança nele e termos uma visão edificada, uma visão sarada, uma visão do alto, uma visão de Jesus. Amém? Então, o tema da ministração dessa noite é: qual é o seu tipo de visão? Então, enquanto você está procurando aí em Lucas 19, achando na sua Bíblia, anota aí o tema é: qual é o seu tipo de visão? Amém? E aqui eu não estou falando de tipo de visão natural, miopia, não é isso. Se você deve ou não usar óculos, né? Não enxerga de perto, não enxerga de longe, não, eu quero aqui trazer uma visão espiritual. Vamos ler o texto? Amém? Acompanha aí na palavra do Senhor. Lucas 19, a partir do versículo 2 diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluias! E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, olha que interessante, presta atenção na palavra: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Diga amém aí na sua casa, com a sua família. Esta é a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra, ela revela a sua vontade, ó Deus. E nessa noite nós queremos desfrutar da sua vontade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as diretrizes que vamos tomar nesta semana, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Senhor, fala em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, ter uma grande visão não é privilégio dos grandes, mas do que olham na direção certa. Olha que interessante, no mundo, aí fora, no dia a dia, existem dois tipos de pessoas. Qual você se enquadra? Preste atenção. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que têm visão, que olham as coisas de uma forma diferente. Olham as coisas de uma maneira especial, que conseguem extrair, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nas adversidades, oportunidades.
Porém, existem outros tipos de pessoas, as que não têm visão. Aquelas que apenas vivem de acordo com o sistema, de acordo com a caixinha em que são blindadas. Aquelas que muitas vezes olham para baixo. Aquelas que muitas vezes são pessimistas, que não conseguem achar uma luz no fundo do túnel. Aquelas que tudo não dá certo, não vai dar. Você conversa com esse tipo de pessoa, parece que te coloca para baixo. Você já conversou com um tipo de pessoa que é desse jeito? Que quando você está conversando, você começa a contar aquele sonho, e você começa a dizer assim: olha, esse é meu projeto, olha como eu estou animado. Ah, mas e o coronavírus? Olha, mas eu tenho esse sonho, um sonho, eu vou executar esse sonho, que fantástico, Deus colocou no meu sonho, olha que interessante. Ah, mas você não tem condição de fazer isso. Eu vou te dizer, amado irmão, às vezes vai aparecer pessoas, situações que vai tentar jogar você para baixo. Como num período desse de quarentena, como num período desse de incertezas, ou até mesmo pessoas, pela natureza humana das pessoas, na natureza caída, numa natureza em que as coisas da carne muitas vezes afloram. Mas eu quero te dizer, fique firme na visão que Deus te deu, amém? Fique firme na visão que Deus te deu. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos com os olhos de Jesus, nós estamos olhando para cima. E não é necessariamente dizer assim: ah, eu não tive oportunidade. Se você tem a visão de Jesus, Jesus vai revelar no seu coração tudo aquilo que você precisa para prevalecer, para ser edificado, para ser restaurado, para ser um agente de milagres nessa sociedade. O que eu vejo nesse tempo que estamos passando, que Deus quer contar com você, conosco, para levantar esta nação, para trazer uma voz profética sobre esta nação, e dizer que esta nação tem um Deus, que esta família tem um Deus vivo. Amém? Você crê nisso? E que esse Deus, a nossa fé está edificada nele. Nós temos esperança nele, no Senhor Jesus. E aqui esse texto é maravilhoso, porque esse texto fala sobre Zaqueu. E olha que interessante, no mundo antigo, amados irmãos, o nome da pessoa trazia características da pessoa. Olha que interessante. Você vai ver muitos nomes associados ao que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou aquela profissão, ou um acontecimento antes ou pós do parto. E no mundo bíblico, no mundo antigo também, o nome, dá para fazer um link. Olha que interessante, o nome Zaqueu do hebraico, sabe o que significa? Puro, justo. Vou repetir, o nome Zaqueu do hebraico significa puro e justo, de acordo com a concordância, né, e com o dicionário bíblico The Strong. E é importante por quê? Porque a vida de Zaqueu, antes de encontrar Jesus, era uma vida totalmente destruída. Uma vida de incerteza, uma vida de fracasso. Mesmo rico, mesmo tendo todas as coisas, ele era considerado, né, por muitos aí, traidor da pátria. E sabe por que traidor da pátria? Porque ele era cobrador de imposto. E naquela época, um judeu cobrar um imposto para o Império Romano era uma afronta. Então, naquela época, o cobrador de imposto, né, de impostos, ele era considerado publicano, era um nome dado a essas pessoas, a esse ofício, né? E como publicano, ninguém gostava dele. Eu fico imaginando ele passando no comércio, passando nas grandes rotas de pessoas, nos caminhos, e as pessoas desviando do caminho, dizendo: é esse aí que é o traidor da pátria. Olha, é esse aí que
que rouba, que passa a perna nos judeus, que fica cobrando até mais do que as pessoas devem, que faz as coisas erradas. Amado, a vida de Zaqueu era uma vida totalmente pervertida, uma vida sem sentido, uma vida sem esperança. Mas um dia, diga glória a Deus aí comigo, um dia ele ouviu falar daquele que tem poder para transformar. Um dia ele ouviu falar daquele que tem poder para libertar. Um dia ele ouviu falar que haveria uma pessoa que passaria em determinado lugar e que se ele encontrasse, ou se ele escutasse aquela pessoa e entrasse no coração as palavras dessa pessoa, a vida dele jamais seria a mesma. E é isso que Deus espera de nós nesse momento de quarentena. Não é o desespero, o que vai ser do meu serviço, o que vai ser da minha família, mas é de trazermos uma voz profética para aqueles que não conhecem a Cristo e dizer: Deus está no controle de todas as coisas, Deus está passando aqui, Deus está passando ali, Deus é vivo, Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que todos possam ter a esperança. Não desespera, tenha uma voz abençoadora, seja um agente abençoador na sua casa, na sua família. Qual é a sua visão? Como você tem visto esse período em que o mundo, o planeta está vivendo? Eu quero te dizer que nessa noite a sua visão está sendo transformada. Você é o embaixador do reino de Deus e Deus conta contigo para ser um profeta dessa geração. No mundo antigo, mais precisamente com o povo de Israel, levantavam-se profetas, principalmente nos períodos difíceis, para confrontar o povo, para que o povo pudesse voltar a Deus. E nessa noite Deus está levantando profetas nessa nação, nessa geração, nesta cidade, para que todos em uma corrente espiritual possamos levar as pessoas de volta a Deus, a reconhecerem Deus, reconhecerem Jesus, aquele que é vivo, aquele que é poderoso, aquele que é o Salvador. Aleluias, aleluias. Vejamos aqui, de uma certa forma, Zaqueu, antes de conhecer Jesus. E no processo de conhecimento de Jesus, e aqui vai o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: não deixe que as limitações te barram. Se você ficar olhando para as limitações, você nunca vai conquistar nada na vida. E o processo de conhecimento de Zaqueu com Jesus foi um processo difícil. Era um homem que era conhecido por todos, ridicularizado, muitas pessoas queriam até matá-lo. E Jesus estava perante uma multidão. E havia um grande limitador, que era a sua estatura. Zaqueu, de acordo com as Escrituras, fala que ele era um homem de pequena estatura. E por ser pequeno, não conseguia ver Jesus. Então ele escutou que Jesus passaria num determinado lugar. Foi até Jesus, amém? E ele queria ter um encontro com Jesus. Havia fome, havia sede dentro desse coração, uma vontade de mudar de vida, e talvez você está me escutando nessa noite, talvez dentro do seu coração está uma voz dizendo: muda de vida, entregue a sua vida para Jesus. E eu quero te dizer, aceite Jesus na sua casa, aceite essa mudança, essa transformação, porque Jesus é transformação. Veja na vida de Zaqueu. E Zaqueu, mesmo na sua pequena estatura, mesmo perante a multidão, não aceitou a limitação, foi além. Nesse período difícil, eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida. Em Cristo não há limitações, em Cristo há provisão, em Cristo há libertação, em Cristo há salvação. Você crê? Diga amém aí na sua casa, diga glória a Deus, diga eu recebo, amém. Em Cristo há provisão.
Então Zaqueu, o que ele teve? Ele teve a ideia de subir. E aqui eu vejo algo profético, amado. Porque as coisas espirituais vêm lá de cima, vêm primeiro no mundo espiritual. Quantas pessoas querem a provisão de Deus, mas não têm feito nada no mundo espiritual, não têm rasgado o seu coração na presença de Deus, não têm orado, não têm jejuado, não têm clamado. É um momento de clamor agora, eu creio em nome de Jesus. É um momento de jejuarmos, é um momento de levantar esta nação, porque a autoridade está perante a igreja. E quando você está na presença do Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Por isso agora eu profetizo sobre a sua vida, que Deus está cuidando da sua família. Amém? Você recebe? Por isso, priorize as coisas do alto. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor, um relacionamento, quando aqui fala sobre subir, é um relacionamento com o Senhor Jesus. Suba agora, suba na presença do Senhor, aleluias. Suba agora num relacionamento íntimo com Deus e começa a receber glória, começa a receber unção, começa a receber revelação, porque quando nós olhamos para cima, quando nós subimos, a nossa devoção, a nossa exaltação, a nossa adoração ao Senhor, Deus revela, Deus se manifesta. E olha que interessante, perante toda aquela multidão, quem chamou a atenção de Jesus? Diga aí para mim, quem chamou a atenção de Jesus? Sabe por que ele chamou a atenção de Jesus? Porque ele não desistiu. Ele não deixou a tristeza, a incerteza, a depressão ou a enfermidade ou qualquer tipo de limitação prevalecer sobre a vida dele. Mas havia uma sede, uma fome, algo ardente em seu coração de transformar, de mudar de vida, que ele não desistiu e encontrou Jesus. Que nessa noite você possa encontrar Jesus. Que nesse momento você possa encontrar Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, Zaqueu queria ver Jesus. E ele subiu na árvore. E ele olhou para Jesus. E eu creio que naquele momento ele estava tendo uma experiência com Deus. Porque ele estava subindo para encontrar o Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo uma multidão, estatura e todos os artifícios de limitação, ele prevaleceu crendo em Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero falar, o olhar na direção certa. Quando nós olhamos para a direção certa, passamos a experimentar aquilo que é realmente a vontade de Deus, que é verdadeira, que é perfeita, que é maravilhosa. Você pode olhar aí no versículo 4, na parte B, você vai ver que havia de passar por ali quem? O mestre. E havia o quê? Pessoas, uma grande multidão, que todos queriam o quê? Ver o mestre. E sabe, eu quero te dizer que quando ele estava em cima da árvore, ele estava olhando quem? Jesus. Mas quando ele estava fora da árvore, ele estava olhando quem? A multidão. A multidão simboliza as coisas deste mundo. Talvez esse problema com esse vírus, talvez um problema financeiro, talvez um problema existencial, talvez um problema de enfermidade. É multidão, é problema, é limitação. Mas quando você coloca o olhar nas coisas de Deus, a sua vida jamais será a mesma. Porque Deus vai revelar em sua vida tudo aquilo que você precisa para superar as adversidades. Olhe para Jesus. Quando ele subiu na árvore, ele olhou para quem? Para a multidão ou para Jesus? Para Jesus. E eu creio que o coração dele começou a bater mais forte. E eu creio que por aquele olhar, por aquela experiência, por aquela atitude, Jesus conheceu o coração de Zaqueu. Diante daquela multidão, Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Sabe, às vezes tem pessoas que vivenciam a fé, vão à igreja, participam de uma célula, vão numa rede, mas ainda não têm uma experiência com Jesus, não subiu na árvore e ainda não olhou para Cristo.
Talvez apenas está no primeiro estágio, conhece Jesus de ouvir falar, mas eu quero te dizer que a sua família tem uma experiência renovadora, transformadora com Jesus, como Zaqueu teve. Uma experiência de mudança, de transformação. Se você quer ver o teu filho transformado, que ele possa ter uma experiência com Jesus. Se você quer o teu casamento transformado, no seu casamento precisa ter uma experiência com Jesus. Sabe, quando nós olharmos para Jesus, nós estamos olhando para a cruz. E na cruz ele venceu todo o pecado, na cruz ele venceu toda a enfermidade, na cruz ele venceu a morte, na cruz ele venceu todas as coisas e ele estava em cima. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, mas também olhe para aquele que ressuscitou, olhe para aquele que se entregou, mas ressuscitou e está vivo. E se você entregar a sua vida, se você abrir o seu coração, o Espírito Santo pode entrar na sua vida e jamais você será a mesma pessoa. E eu creio, amados, e aqui vai um alerta, crente não é museu que vive do passado. Talvez você parou numa determinada experiência, mas servir a Deus é todos os dias em novidade de vida. Servir ao Senhor Jesus é todos os dias ter uma experiência com Ele. Servir a Cristo é todos os dias extrair a glória, a majestade, o poder, a unção, a direção do Mestre. É todos os dias olhar para Jesus e não olhar para os problemas. Claro, os problemas é importante porque precisamos identificá-los para prevalecer e vencer. Mas esses problemas não podem ser parâmetros para a nossa vida. O que é parâmetro é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Jesus está com você. Se você abrir o seu coração nesse momento, você vai sentir a presença do Senhor aonde você estiver, aí com a sua família, com a sua casa. Começa a fazer com que o Espírito Santo manifeste sobre a sua vida, porque Ele é vivo, amém? Aleluias. Glória a Deus, amém. Eu quero falar também um outro ponto, terceiro ponto. Eu quero falar sobre, além de olharmos para Jesus, receber uma nova visão. Quando olhamos para Jesus, precisamos receber a visão de Jesus. Não é a nossa vontade, não é o nosso achômetro, não é aquilo que eu acho que é o melhor, mas é aquilo que Jesus tem para nós. Aquilo que Jesus tem no seu casamento, aquilo que Jesus tem para os seus filhos, é o que deve prevalecer. Amém? Zaqueu viu que quem estava ali em sua cidade não era um profeta qualquer, não era um mestre qualquer, mas Zaqueu, sabe, quando ele estava olhando para Jesus, e por isso que chamou a atenção de Jesus, ele olhou para Jesus como aquele que tinha poder para transformar a vida dele e salvar a vida dele. Ele olhou para Jesus como Jesus sendo o Messias, o Salvador, Cristo. Amém? Quando nós olharmos para Jesus, quando nós buscarmos o Mestre, nós precisamos entregar o nosso coração a Ele e deixar Ele fazer. Tem pessoas que não conseguem esperar no Senhor e tomam atitudes precipitadas. Espera no Senhor, confia no Senhor. Zaqueu colocou toda a sua confiança e a sua esperança em Cristo, no Mestre, no Salvador, no Messias. Mesmo que aquela multidão, olha, preste atenção aí, a multidão ficou chocada. Sabe por quê? Porque Jesus falou para ele que iria na casa dele. E a multidão falou, como assim? O mestre vai na casa de um publicano? O mestre vai na casa de um traidor? Quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa vida de publicano, de traidor, de pecador, passa a ser filhos de Deus, herdeiros da promessa. Aleluias. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que quando você atrai a presença do Senhor para a sua vida não é mais a mesma. Mas nós precisamos entregar para Jesus a nossa vida e não pegar de volta.
Zaqueu entregou totalmente, mesmo que as pessoas estavam pensando mal dele, e Jesus entrou naquela casa, mesmo as pessoas pensando mal de Jesus, porque Jesus está preocupado com o seu coração, é com a sua postura, é com a sua decisão, amém? Olha que interessante, quem tem uma grande visão, quem tem uma visão transformadora, ele é otimista. Você sabia disso? Sabe por que tantas pessoas estão pensando em desistir? Sabe por que tem tantas pessoas parecendo que está levando um piano nas costas, vivendo atribulada, vivendo oprimida? Porque são pessoas que não colocaram a confiança no Senhor. E quando você coloca a confiança no Senhor, você é otimista, sabe por quê? Porque você confia e sabe que Ele tem o melhor para cada um de nós. Não é interessante? Uma grande visão é uma visão sempre otimista, de enxergar lá na frente e dizer, vai dar certo sim, vai, Deus está comigo, aquele que clama, aquele que busca, Deus faz, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Vai dar certo, Deus está contigo, edifica a sua fé no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor, não deixe a depressão, a tristeza entrar no seu coração. Nesses dias, o que também temos visto são famílias e pessoas angustiadas, porque pelo período da quarentena, pessoas estão ficando dentro de casa e às vezes há uma opressão, há uma dificuldade, porque elas ficam preocupadas com as contas, preocupado com o serviço, preocupado com o dia de amanhã, porque elas estão tendo o quê? Uma visão limitada. Nós precisamos olhar num todo, e olhar, sabe para quem? Para Jesus, que Ele está cuidando daqueles que clamam, daqueles que convidam Jesus para morar na sua casa. Convida Jesus nessa noite para entrar na sua vida, convida Jesus nessa noite para entrar na sua casa, porque a sua vida e a sua casa jamais será a mesma. E não pare apenas numa experiência, que todos os dias você esteja com Jesus, amém? Eu quero trazer uma ilustração. Havia 2 garotos. E os 2 garotos saíram de casa. E quando eles estavam saindo de casa, eles viram estercos de cavalo no chão, lá no seu quintal. O primeiro garoto, ele disse, que desagradável, sujaram tudo aqui no meu quintal. Quem fez isso? Olha, que coisa horrível. Ou seja, ele era pessimista, tinha uma visão limitada das coisas. No momento da adversidade, ele pensava e olhava só para as coisas negativas. Nossa, que mau cheiro. Que sujeira. Mas o segundo garoto, quando ele se deparou com aquela situação do esterco de cavalo no chão, no seu quintal, ele exclamou de uma forma otimista, maravilhado, e falou, que legal, eu ganhei um cavalo, que legal, eu ganhei um presente. Ou seja, pessoas com visão limitada, olham para o problema, mas pessoas com visão abrangente, uma visão que vai além do que os olhos naturais podem ver, olham para o presente, para o futuro, e olham também para o passado, e ver Cristo operando, transformando, em nome de Jesus. Um teve uma visão, que sujeira, que desagradável. O outro, que alegria, vamos brincar no cavalo novo que ganhamos. Amém? 4, para encerrar. 4º ponto, investem naquilo que possibilita e edifica a sua fé. Eu vejo também que nesse período de quarentena, o que mais as pessoas se deparam é estar em suas casas, com a sua família, e é uma oportunidade de edificar a fé da sua casa e da sua família em Cristo Jesus. Uma oportunidade de reflexão,
uma oportunidade de comer na mesa. Seja sincero comigo, vamos lá. Quando estava todo mundo na correria, estavam trabalhando, estudando, e muitas vezes a família não tinha nem tempo para comer junto, de sentar, de conversar. Mas quando, você está na sua casa com a sua família, e principalmente se você mora numa casa pequena, não é verdade? Você fica com a sua casa, você fica com a sua família, você come na mesa, conversa, você tem a oportunidade como essa de colocar numa live e receber do Senhor, de comentar depois com o seu filho. Se você tem um filho pequeno, faz um desenho lá para ele agora, nesse momento, conta uma historinha também para ele. Às vezes ele não consegue ficar com atenção, mas você pode usar criatividade. Eu creio, como nesta manhã nós falamos, é uma oportunidade de usarmos a criatividade, como Zaqueu usou a criatividade para encontrar com Jesus, que você possa usar a criatividade e ter uma visão criativa de edificar a sua casa, a sua família, e trazer uma reflexão, como você tem sido como marido, como você tem sido como esposa, como você tem sido como filho, como Zaqueu fez uma reflexão da árvore, como Zaqueu fez uma reflexão e teve um encontro com Jesus quando ele entrou na casa dele, e foi um encontro tremendo, que houve uma mudança, houve uma transformação, porque ele disse que arrependeu. Jesus traz o arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, arrependimento é mudança de atitude. E sabe o que aconteceu? Ele prometeu que iria restituir tudo aquilo que ele roubou, e que ele ia também fazer doações aos pobres. Ou seja, aquele que pegava, aquele que tinha um coração corrompido, agora tem uma visão de Deus e um coração transformado por Jesus. Tem um objetivo nesse momento de quarentena. Até quando vai ser essa quarentena? Não sei. Até quando o mundo vai estar desse jeito? Não sei. Mas uma coisa eu sei: tenha uma visão de usar todas as coisas para edificar a sua fé, para edificar a sua família, a sua casa, como Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Leve Jesus para a sua família. Ah, mas ela não quer escutar. Ah, mas ele não quer participar. Então, faça da sua casa um altar para atrair a presença de Deus. Amém? Não deixe esse vírus te barrar, não deixe a quarentena e ficar apenas olhando para as dificuldades e trazendo o pessimismo, trazendo a tristeza para o seu lar e para a sua casa, mas busque em Deus sabedoria, e na sabedoria você vai ter discernimento para que nesse momento você possa prevalecer. E vou aqui contar algo para você. Recebe em nome de Jesus? E você, mesmo nesse momento de dificuldade, você vai ser tão abençoado como nenhuma outra época você foi antes. Por quê? Quantos recebem? Você está conectado com Jesus, e Jesus vai revelar na sua vida discernimento, revelação e sabedoria em nome de Jesus. Você crê nisso? E eu gostaria de encerrar, fazer minha conclusão lendo Provérbios. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 6. E eu quero deixar esse alerta, amada igreja: tenha uma visão transformada. Qual é o seu tipo de visão? Uma visão pessimista? Ou uma visão de esperança no nosso Redentor e no nosso Salvador? Como Zaqueu, você deixou ou está deixando que as limitações te vençam, prevalece? Ou você está prevalecendo, edificando e não deixando com que nada venha atrapalhar a sua fé e o seu compromisso com Deus? Você está olhando para a forma certa? Você está olhando para Jesus? Olhando para o alto? E você está enxergando além do que os olhos naturais podem ver? E deixar Jesus fazer a obra na sua vida e na sua casa? Você está investindo na sua fé? Investindo na sua família? Ou você está trazendo desespero para a sua casa? Ou você está trazendo desespero para o seu coração? Amém? Olha o que diz em Provérbios 2. Diz assim: filho meu, Provérbios 2, de 1 a 6. Se aceitarem as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Creia nas promessas do Senhor.